Rapidamente, mas com expressões corporais calmas, eles se sentam junto àqueles homens. Vê Jorge ao lado de Ana. A porta se fecha. Agora que estão todos aqui, vamos começar. Forasteiros do refúgio, de pé. It's all over, but the cry, and nobody's crying but me. Os dois olham para todos os homens na mesa, direcionam a atenção a Uriel novamente e se levantam vagarosamente. Os homens ali os olham, trocam olhares e se reclinam nas cadeiras. Todos permanecem em silêncio e Uriel diz: Nesta sala nunca pisou sequer um civil. Nunca. Ele se reclina na cadeira. Forasteiros. Se vocês possuem apenas um projétil, na sua frente à esquerda um traidor, na sua frente à direita um inimigo, em quem você dispararia? Ana, sem pensar duas vezes, responde: Contra o traidor, com toda certeza. Uriel permanece sério e espera pela resposta de V. Jorge. O traidor. O inimigo é conhecido, o traidor age sorrateiramente. Canavese, pergunte a ele aquilo que estávamos discutindo. De repente, o homem à mesa se reclina e diretamente diz a V. Jorge e Ana: Sentem-se. Com certeza teremos muitas coisas a discutir. Não apenas eu, creio eu. Os dois se sentam lentamente. Eu tenho duas coisas principais para perguntar. Pelo que nos foi dito, e considerando que não é um blefe que vocês são de fato de 200 anos atrás, a minha corporação tem muitas perguntas. Não percamos tempo, então. Eu quero saber o que aquele dispositivo faz. Tudo. Quando V. Jorge foi responder, ele visualiza Schmidt com o cartucho de sua pistola retirando um projétil. Ele então diz: Bom, como o senhor sargento Kishimiro bem constatou quando nos interrogou, ele vê Schmidt rodando o projétil com a ponta do dedo indicador e o polegar e continua: ela serve não apenas para abrir as portas que selam a Volt 199, mas como também em diversas outras situações. Creio que querem de fato visitar e tomar o que tiver lá, certo? Kishimiro diz seriamente, respondendo-o por tentar predizer as intenções dos líderes naquela sala. Apenas responda o que foi perguntado. Disse com os braços cruzados. V. Jorge então fica com uma expressão corporal ainda mais densa e contínua. Bom, eu só... Certo. Não é nossa intenção jamais de alguma forma ser o inimigo ou o traidor. Ele olha para Ana rapidamente e continua: Vou contar tudo, mas queria pedir que só que nós fiquemos protegidos nesse novo lugar. Esse dispositivo portátil é chamado de Pip-Boy, que tem o significado de processador informativo personal. Bom, acho que o mais importante é dizer os seus usos. O primeiro eu já disse. Abre a porta lá. É difícil explicar sem usar comparativos da pré-guerra, enfim. Tem uma função muito interessante que significou o avanço da efetividade de um exército ganhar de outro: a comunicação. Ele consegue fazer mensagens serem propagadas em um ponto e captadas em vários outros através do ar. Nós fizemos até uma antena que faz justamente isso. Antena? As mesmas antenas que possuímos? Ou se refere a outro tipo que você inventou? Os senhores ainda possuem elas ainda funcionais? Isso seria... Foi interrompido por Canavesi. Não. Há muito tempo atrás tentamos, mas as máquinas não faziam nada. Elas ainda ligam. Eu poderia tentar. Ele olha para os homens sentados que permaneceram sentados, com uma expressão facial fria. E quando ia continuar dizendo, Canavesi pergunta primeiro: Esse chip de água, nós da corporação tentamos ler o manual que veio na maleta ontem, mas seu funcionamento ultrapassa qualquer conhecimento que nós temos. Diz que regula o funcionamento de bombas filtradoras de água, mas não possui nenhuma válvula integrada. Se conseguíssemos instalar, isso resolveria o problema dos filtros da base. Na mesma hora, Schmidt brada: Marco, o que pensa que está fazendo? Porque está dizendo os usos. De repente, um homem à mesa brada a Schmidt: Silêncio, William! A cada dia mais pessoas têm sido reportadas com sintomas semelhantes. A qualidade da água pode ser melhor tratada, deve ser. O forasteiro é uma chave importante.
São inúmeros conhecimentos de diversas corporações. É como se pudéssemos obter em primeira mão o conhecimento da primeira geração que fundou esse lugar. Canavese então continua dizendo: Como o Sr. Schmidt disse, é intrínseco à suma importância que coloquemos ele para tentar resolver os problemas que nós estamos tendo. Nesta hora, quando os homens cogitavam e ponderavam, Ana puxa sutilmente a calça de Vejorge. Ele olha para ela e se curva para ouvi-la, já que ela demonstrava que queria dizer algo, e numa fração de segundo ela diz, cochichando e rapidamente: Você consegue resolver essas coisas? Com dificuldade de entender, ele também rapidamente diz cochichando: O que importa agora é parecer que sim. Uriel de repente brada: Assim como nenhum forasteiro jamais entrou, nenhum irá sair. A forasteira do refúgio permaneceu em vigilância durante todo o tempo que esteve aqui. Não será diferente com os demais. Coloque o forasteiro para ajudar primeiramente na parte tecnológica e faça relatórios de cada coisa, Canavese. Canavese se curva um pouco sua cabeça e diz: Sim, senhor. E continua: Logo, com sua ajuda é possível instalar o chip de água forasteiro? Sim. A área de tecnologia era a minha especialização, senhor. Ótimo. Logo após o encerramento desta reunião, nós discutiremos o que há de ser feito. Com certeza, senhor. Um outro homem à mesa começa a discutir. E essa maleta? O tal do Gek, isso é maluquice. Se o que estiver escrito for verdade, isso pode fazer milagres. Pode ser, literalmente, a chave para transformar pequenas vilas em cidades. Uriel rapidamente demonstra interesse e pergunta seriamente: Explique, Garcia. Como isso pode transformar vilas em cidades? Senhor, essa maleta é um transformador de terreno. Diz que contém recursos que melhora até um deserto em um lugar como o paraíso, o Éden. Todos abrem bem os olhos e começam a discutir entre si. Isso significaria que poderemos aumentar ainda mais a população. Melhoraria a qualidade das refeições. Esquece isso. Melhoria a qualidade das rações dos animais, teremos ainda mais gado e carne. Isso é maravilhoso, poderemos saltar anos com essas coisas. É inacreditável o tanto de trabalho disponível agora que irá aumentar nossa soberania. Silêncio. Todos ali param de discutir e prestam atenção nele. O forasteiro não terminou. Antes das corporações começarem a discutir, lembrem-se da reunião. O general Schmidt olha para Sargento Kishimiro e diz: Com licença, Sr. Uriel, mas isso eu devo perguntar. Senhor Kishimiro, o contingente dos seus soldados, como eles vão? Teve alguma dificuldade a ser reportada? Não, nenhum incidente, além dos ocasionais pequenos casos de rebeldia dos jovens. Entendo. É como o Sr. Uriel bem disse. De qualquer maneira, expresso diretamente a ti que coloque o forasteiro mais moço na guarnição e o instrua até estar no nível dos demais. Todos ali cerram os olhos e ficam com uma cara nitidamente confusa. O sargento então olha para cima, inspira e diz: Acho que não entendi o que você realmente disse. O que eu entendi é que coloque ele com os outros soldados e que ensine-o até ficar no nível dos demais. E na mesma hora, Schmidt o responde: Exatamente, senhor. Depois eu mesmo o integrarei na minha corporação. Nesta hora, Uriel começa um monólogo, direcionado a todos da sala. A diferença de um guerreiro e de um escravo não pode ser capciosa entre nós, guerreiros. Um guerreiro luta pelo o que acredita, independente do que seja pelo bem próprio, para obter glória, por um fim coletivo, para sentir-se livre. Independentemente do seu motivo, o guerreiro prende-se com a guerra como sua pele gruda em seus músculos. O escravo, todavia, o que luta? Se não há nada o que lhe pertence, nem mesmo a liberdade física parece atraente. Caso conquiste a dita liberdade do seu cárcere, esquece-se que a liberdade não significa não estar momentaneamente preso. Por isso, o escravo é capturado e feito aqueles ao seu redor admirarem os que capturaram, até que sobre apenas incerteza da vida passada entre os escravos. Uriel fica em silêncio, com uma postura séria, a qual ele não mudou um momento sequer. Vejorge e Ana se olham e pensam da seriedade que aquele ambiente estava, e justamente estavam falando sobre Carlos. O sargento então cruza o braço e diz: Este rapaz vai desejar morrer para chegar no nível dos soldados que treinam desde criança.
Faça mais que o necessário então. Ensine-o que não nos importa de morrer. Kishimiro acena com a cabeça, com os braços cruzados e diz: Assim seja. Bom, já que cabe a mim a responsabilidade do forasteiro, quero também cuidar da forasteira garotinha. Irei colocar ela junto da minha filha para estudar. Permitiria-me, Sr. Uriel? E ele responde a Kishimiro com um breve aceno de cabeça. Quando eles discutem isso, permanece na sala um silêncio. A maioria dos homens ali haviam permanecido em silêncio, mesmo com assuntos extremamente importantes. E Uriel então se levanta e diz: Se não há mais o que discutir ou nenhuma informação a ser dita, estão designados a voltarem às suas funções. A nossa prioridade e é irredutível a ordem de começar o projeto do Jardim do Éden, com Garcia, o purificador de água com Canavese e o forasteiro. Kishimiro, encontre-se com Matias e peça-o para que venha aqui discutir comigo. Quero que ele faça um comício anunciando o que teremos que fazer. Dispensados. Cada um dos homens se levantam e andam em direção até a porta. Quando vê Jorge e Ana se levantam, Uriel diz: Forasteiros, fiquem onde estão. Nesta hora, Canavese se dirige até a porta e permanece na sala antes daquela onde estava, deixando Uriel conversar com eles. Forasteiro, vê Jorge, certo? Me diga seus nomes completos. Ele, que estava de costas, se vira até eles. Os dois estavam um pouco tenso por ficar apenas os três na sala, mas eles dizem: É V. Jorge Guimarães Pedrosa, senhor. Senhor Uriel, nunca tive a oportunidade de conversar com o senhor. Meu nome é Ana Salomão Ararigue. Ele acena uma vez e diz: Não esquecerei de seus nomes. Agora quero lembrá-los e fazê-los não esquecer do que acontece com o seu povo, se, gozando de exceções, causarem o menor dos problemas para o meu povo. Meu nome é Uriel Manuel Davia Lobo. Dito isso, a partir de agora, façam de tudo para este lugar. Jurem fidelidade, pois será de duas formas para seu próprio bem. Os dois acenam com a cabeça, concordando enquanto ele falava, e quando ele finaliza, eles esperam, aguardando qualquer ordem. Ele então diz: Estão vendo aquele quadro? Aponta para a parede, onde havia um quadro de um navio de guerra brasileiro. Uma das maiores ferramentas de guerra, onde centenas de homens como os nossos lutavam contra outras pessoas, defendendo tudo o que acreditavam. O inimigo lá fora espreita, ardilosamente apenas esperando nos encontrar. Ele suspira e diz: Pode ir, senhorita. Pedrosa, vá em encontro a Canavese. Dispensados. Os dois se levantam e andam até a saída. Quando vê Jorge olha para o lado, Canavese aponta com o dedo para a porta que leva até lá fora, assobia e começa a andar até lá. Vê Jorge olha para Ana rapidamente e começa a pensar em cada coisa que ele terá que lidar agora, encarregado como portador dos conhecimentos do mundo antigo. Ambos saem daquele lugar e vê Jorge diz: Ana, vá lá onde eles estão. Cuida da Bianca. Avise Tom e o Carlos sobre o que foi falado. Façam eles entenderem. Eu vou tentar, de alguma forma, provar que nós somos importantes e querendo apenas viver. Tudo bem. Vai ficar tudo certo. Eu acredito nas suas habilidades, que são o que eles realmente precisam. Não se esqueça de sempre mostrar que é para o bem da base. Nada contra a base. Certo. Muito obrigado. Agora vai lá. Diga para eles que tá tudo bem. Nesta hora, mesmo acanhado, ele a abraça. Ela rapidamente retribui, mas como vê Jorge precisava realmente ir, ele a solta tão inesperadamente quando a segurou. Ela diz baixo, apenas para ver Jorge: Eu vou lá agora. Volta para casa quando terminar. Eu vou estar lá se eles não me segurarem e nem você. É o Sr. Garcia que vai estar no campo. Ele é bondoso. Se cuida. E ela então começa a ir correndo. Vê Jorge então começa a se aproximar de Canavese. E então, os dois começam a andar. Você e a forasteira se conhecem há quanto tempo desde antes da guerra, mas vocês são casados ou... O quê? Não, a gente só se apegou por causa da guerra. Para falar a verdade, tudo aconteceu muito rápido. Desde então...
Certo, e eu acredito nisso, sim. De qualquer maneira, forasteiro, Jorge, eu vi o jeito que vocês dois estavam agindo lá dentro daquela sala. Parecia os jovens deste lugar. Ah, é? Pois é. Pra falar a verdade, os jovens aqui casam ainda mais cedo, mas você vem de fora e de outra época. Não tem problema, você logo pega a nossa cultura. E um homem e uma mulher juntos, não precisa de muito estudo pra saber no que, instintivamente, resulta. Ele se vira para ver Jorge, pois estava liderando o caminho, levanta as sobrancelhas fazendo um gesto e diz: Vamos adiante, Jorge. Ele acha engraçado o papo inesperado vindo de uma das pessoas que ele não esperava ter, e continuam. Andando, eles chegam até um lugar na base que, com certeza, não era pré-guerra. Era como se fosse um galpão grande, distante do centro, levantado com chapas e materiais encontrados nos ermos. Eles entram rapidamente, e os homens que estavam ali dentro, havia tantos adultos quanto jovens, e eles estavam desmontando, verificando, construindo. Todo tipo de atividade juntos. Era uma oficina. E todos ali, quando os dois entraram, pararam de fazer o que estavam fazendo, e sem falar nada, viram os dois andando ali dentro. Era uma mistura de feições confusas, surpresas e até mesmo em alerta absoluto, com olhos cerrados, maxilares tensionados, uma postura rígida. Canavese brada, chamando alguém e Jorge espera, sendo observado por diversas pessoas. De um cômodo improvisado dentro daquele galpão, sai um homem mais velho, tão velho quanto Uriel. Valmir, vamos resolver o problema do purificador. O homem então olha para Jorge e fica instantaneamente confuso e diz espontaneamente: De que buraco você surgiu, homem? Canavese, quem é essa pessoa? E Canavese responde-o: Ele é o forasteiro que resolverá o problema do purificador e responderá perguntas. E como vocês pensaram em trazer o relatório que você passou para mim? Ele rapidamente estende e força Jorge a cumprimentá-lo. Você é o forasteiro pré-guerra? Eu havia esquecido. Meu nome é Valmir Machado. Gostaria de perguntar-lhe mais da sua vida pré-guerra, mas primeiro o purificador de água. Quero ver como irá resolver o problema. Eu analisei e só pode ser a parte elétrica. Jorge inclina a cabeça em confusão e diz: Sim, pode ser sim. É para isso que entra o chip de purificação. Como você teve esse palpite? E o homem responde: Livros. Muitos livros. E uma disposição gigante de coisas que os jovens continuam trazendo de lá de fora. É impressionante as coisas que já foram desmontadas. Canavese então fala, interrompendo eles: Vamos logo tentar consertar o purificador. Com certeza, poderemos receber alguns dias de férias após terminarmos isso. Ele então estala os dedos e chama um dos jovens, e depois outro, e mais 4. Eles vêm rapidamente enquanto Valmir busca a maleta com o purificador. Jorge cumprimenta cada um dizendo bom dia. Eles não retribuem o cumprimento, mas Jorge não se importa. Com todos de braços cruzados, Valmir chega rapidamente, e Canavese pega a maleta e começa a se dirigir até a porta. Todos seguem em fila, até a porta. Com eles indo até a bomba purificadora de água, Valmir novamente puxa assunto com Jorge, dizendo: Eu nem imagino como era o mundo pré-guerra. Eu não explorei muito lá fora como você, muito menos pude ver o que era antes. Com o que você trabalhava? Eu era um programador, então por isso o chip... É interrompido por Valmir. Um momento sem querer lhe interromper, mas até então, durante todos os meus anos de vida, acho que nunca ouvi falar sobre isso. Os jovens que acompanhavam o grupo olhavam entre si, confusos sobre o que era o programa, como produto da profissão de Jorge, e ele continua: Tudo bem, eu vou tentar explicar. O que eu fazia era utilizar máquinas eletrônicas para que fizesse ela fazer trabalho. Por exemplo, o chip. O chip é um circuito eletrônico que interpreta o comando de uma outra máquina eletrônica e manda as funções para a purificadora. Eletrônica? Algo que envolve eletricidade? Isso. Elétrica e a parte mecânica como condutores. A bomba, se for por causa do chip mesmo, pode não estar funcionando porque a ativação da bomba é controlada.
O chip retira análises da água, e quando o grau da água é muito impura, trava a válvula. Do contrário, você pode colocar a eficiência da bomba pelo chip. Sem o chip, você só trava a bomba mesmo. Interessante! O chip é poderoso, então. Com certeza. É claro, eu só contei o básico do chip. Se for a bomba que eu conheço, feita pela GA, é imprescindível para este lugar o seu funcionamento. E é isso que eu quero ver. Então não perderemos tempo. O suprimento de água não será mais um problema, a saúde será melhorada, o trabalho de tratar a água será extinguido. Certamente. Sinceramente, eu queria que um amigo que eu conheci, não muito antes da pré-guerra, e bom, a gente não foi amigo nem um ano, mas que ele estivesse aqui, ele ia gostar do que vocês fazem, provavelmente arranjaria um jeito de morar do lado da oficina. Ele era mais novo que eu, acho que na idade dos jovens aqui, porém ele já trabalhava nas coisas que vocês trabalham e com projetos pré-guerra. Um dos jovens pergunta. Ele morreu? E V. Jorge responde. Sim. Infelizmente. E ele o diz. Meus pêsames. V. Jorge neste momento relembra de Tim, falando e prometendo uma vida melhor, longe daquele lugar. E no fim, aconteceu a mesma situação. Por sorte, Tom, Bianca e Carlos puderam entrar também. De qualquer forma, foi muito mais correto que ir até a enclave, certo? Ajudar essas pessoas com conhecimentos era melhor do que na enclave, certo? Mesmo que pareça ser a mesma situação no final de contas.